Olá, muito boa noite a todos. Hoje, quarta-feira, 22 de setembro, acompanhe sempre a nossa programação ao vivo também pelo portal Guará.com. Vamos aos destaques de hoje. Operação Nacional Maria da Penha na Segurança Pública apresenta balanço no Maranhão. Mais de 2.000 denúncias de violência doméstica registradas, 206 prisões em todo o Maranhão. Dia Mundial Sem Carro. Utilizar a bicicleta tem sido alternativa para trabalhadores e melhorar a saúde e garantir dias melhores ao meio ambiente. Maranhão alcança a meta de 100% de vacinação para jovens com a primeira dose contra o coronavírus. O governo do estado entrega cartões do programa Bolsa Atleta, benefício de R$ 500 para cada jovem. O UFMA proporciona seminário virtual na área da educação especial e inclusiva sobre a linguagem e a arte. E ainda, você tem seguro de automóvel? Já sabe que novas regras estão valendo? Tudo isso e muito mais agora, no Jornal da Guará. Começamos a edição desta quarta-feira dando destaque a números que devem e merecem ser muito bem avaliados pelos homens da sociedade. A Polícia Civil e a Polícia Militar divulgaram um balanço de uma operação que durou 30 dias no Maranhão e diz respeito à violência contra a mulher. A Patrulha Maria da Penha registrou mais de 500 denúncias de assédio contra mulheres. Além disso, foram realizadas mais de 2.000 denúncias relacionadas à violência doméstica. 206 pessoas foram presas. A operação tinha como intuito o enfrentamento à violência doméstica, familiar, principalmente em sua forma mais grave, o feminicídio, por meio da conjunção e implementação de ações e políticas públicas integradas e articuladas em todo o território nacional. Aqui no Maranhão, a Polícia Civil contou com as participações de todas as delegacias especializadas da mulher do estado, bem como das demais delegacias do Maranhão, que atenderam cerca de 96 municípios maranhenses. Ainda se tratando dos números, 596 inquéritos foram abertos por violência doméstica. 953 ocorrências foram registradas pelas vítimas, 359 foram registradas pela Polícia Militar nas delegacias. E agora vamos continuar falando em números, mas desta vez são números de alegria, positivos. O Maranhão já conta com todos os 217 municípios imunizados com a faixa etária de 18 anos com a primeira dose da vacina contra o coronavírus. João Carvalho. O Maranhão alcançou uma faixa importante no que diz respeito à vacinação contra a Covid-19. De acordo com dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde, todos os 217 municípios que formam o estado já vacinam a população acima de 18 anos. Isso é importante para se ter uma ideia de como é que está a vacinação nessa faixa adulta em todo o estado. Para se ter uma ideia, para alcançar esse número, foi preciso uma junção de forças. Na capital do estado, por exemplo, foram disponibilizados diversos pontos de vacinação, fazendo com que se alcançasse rapidamente todas as faixas etárias. Já no interior do estado, o governo criou, no mês de junho, aproveitando como deixa as festas juninas, os arraiais da vacinação, que foram realizados em 50 municípios, ou seja, aproximadamente um quarto dos municípios do estado. Aquelas cidades que contam com uma população de menos de 50 mil habitantes tiveram um reforço também por parte do governo do estado com a contratação de profissionais para ajudar na vacinação. Agora que está em andamento a aplicação da segunda dose, o governo volta a adotar essa tática de mutirões. É o mutirão da segunda dose, levando a vacina para dentro dos municípios, dentro de São Luís, para alguns bairros mais distantes, para que cada vez mais a população esteja imunizada. E dessa forma é que se pretende, dentro do estado do Maranhão como um todo, alcançar os 100% da faixa de adultos vacinados logo em breve. De São Luís, João Carvalho. Bem, você sabia que hoje é o Dia Mundial Sem Carro? Já se imaginou sem um veículo à sua disposição para ir ao trabalho, por exemplo? Então, esta ainda é uma realidade de muita gente. Muitos utilizam outras formas de deslocamento. Mas a data de hoje remete a uma reflexão. Um dia que se abrace os debates sobre menores emissões de gases nocivos ao meio ambiente, por exemplo, debate também sobre mobilidade urbana
E ainda sobre saúde, afinal, tem muita gente que utiliza bicicleta, por exemplo, como forma de exercício no caminho para o trabalho. As duas ciclistas parecem ser isoladas numa batalha dentro do trânsito da cidade. É como se elas fossem Davi perto do gigante Golias formado pelos carros. Mas logo se percebe que elas não estão sozinhas. Encontram o grupo maior de ciclistas que estão indo para o trabalho. No caso deste grupo, o Fórum de São Luís. Esse novo costume veio pelo novo normal provocado pela pandemia. Um dia, a Priscila resolveu ir ao trabalho de bicicleta. Descobriu outra pessoa que fazia a mesma coisa. E daí foram surgindo outros adeptos do pedal, o que levou a se organizar o trajeto. O primeiro que sai vai passando por onde possa encontrar outros ciclistas que se juntam rumo ao mesmo destino. Como eu já pedalava, decidi vir nos dias de presencial, alguns dias da semana, pedalando. E como eu já tinha um costume de fazer de pequenos deslocamentos, eu me senti encorajada. E eu acho que a pandemia realmente precipitou essa minha decisão de adotar a bike como meio de transporte. Priscila e Valquíria trabalham no mesmo setor. Uma conversa bastou para que a Valquíria deixasse o carro em casa e também passasse a pedalar. Hoje eu pedalo 5 quilômetros de casa até o fórum e 5 para voltar. E aqui a gente chega, toma banho, troca de roupa e 8 horas começa a trabalhar. O grupo já conta até com um juiz. É importante destacar que ele usa pouco o carro. A vinda para o fórum e a volta para casa é de bicicleta. Um costume que ele trouxe da época em que era lotado em comarcas do interior do estado. Na verdade, eu sempre gostei de bicicleta e sempre utilizei para ir trabalhar. Desde a primeira comarca até chegar em São Luís, eu sempre utilizei bicicleta. E aqui, né, eu intensifiquei mais porque aqui o trânsito é muito ruim. Nas grandes cidades é notório que quando se procura espaço para colocar veículos, seja espaços públicos ou privados, a grande maioria dos espaços que existem é para carros. Em alguns locais, as motos também ficam bem organizadas, como aqui. Agora, quem chega de bicicleta, como é que fica a situação? Em muitos locais ainda não há a existência de bicicletários. Aqui no Fórum, por exemplo, esse tipo de espaço foi precipitado devido à presença de pessoas que vinham de casa para o serviço, aqui no Fórum, de bicicleta. E aí foi implantado aquele de forma improvisada. Mas já há o projeto para ampliar esse bicicletário para até 60 vagas, que serão todas utilizadas por servidores aqui do Fórum de São Luís. E há um outro projeto para um bicicletário para aquelas pessoas que vêm até o Fórum para resolver suas questões judiciais. A infraestrutura pensada para os ciclistas precisa avançar em diversos setores. Além dos estacionamentos, a mobilidade também deve passar por ampliação. Ciclovias, faixas exclusivas, sinalização apropriada de identificação da área de circulação de bicicletas. Segundo a coordenadora de Educação para o Trânsito de São Luís, com o crescimento da prática de ciclismo, é importante que quem pratica se sinta bem e preparado para encarar as avenidas. As bicicletas estão aí, com essa pandemia, muitas pessoas para sair de casa optaram as bicicletas para poder ter desestressar, né? E hoje nós temos o esporte, nós temos as bicicletas cada vez mais frequentes, mais presentes nas vias de São Luís. Neste Dia Mundial Sem Carro, o Ronaldo veio reforçar o incentivo para a prática do ciclismo, citando o que tem conquistado ao longo dos anos em que usa o pedal. Rapaz, qualidade de vida, eu não tenho estresse, o dia para mim todo dia é ótimo, maravilhoso. O ciclista anda o dia todo sorrindo. Bem, a gente vai para o intervalo. Na volta, vamos falar sobre economia com Wagner Matos. É um instante só. Já estamos aqui de volta para trazer informações sobre a economia. Nesse cenário internacional, o clima por lá não anda nada bom. Mas hoje temos aqui o Wagner Matos, comentarista de economia do Jornal Aguará. Boa noite, Wagner. Bom, a gente tem, para começar, informações sobre a taxa Selic. Até demorou para sair esse resultado, a gente estava aqui na boca de cena aguardando o resultado, né? O que ela aponta para a gente, para o mercado financeiro?
É isso, boa noite para você, boa noite a todos. Bom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, acabou decidindo por unanimidade em elevar em 1% a nossa taxa básica de juros, a nossa Selic. Então, hoje, com essa elevação, a taxa ficou em 6,25% ao ano. E aí, com isso, a gente vai ter alguns reflexos na nossa economia e no nosso dia a dia. Por exemplo, o crédito e os financiamentos vão ficar um pouco mais caros. Então, aquelas pessoas que estavam pleiteando fazer algum financiamento de imóveis ou de aquisição de algum bem, elas vão ter agora, além da alta do IOF, vão contar agora também com essa alta da taxa básica de juros, a nossa Selic. Poxa, que dificuldade, está aparecendo assim a cada dia um nível diferente de dificuldade. Bom, a gente tem que explicar também para o nosso telespectador a questão da inflação. Eu, por exemplo, nasci ouvindo esse nome, inflação, e olha que já se vão aí alguns anos já. Na época do Sarney já se ouvia isso, né? Esse combate quase que diário dessa inflação. Isso, o que a gente tem agora de diferente nessa nossa inflação? A gente tem uma parte dela que está sendo pressionada pelos custos. Então, por exemplo, o combustível, a energia elétrica e a água, ela impacta na produção e no consumidor final. Então, afeta toda a cadeia, desde o início, certo, da produção agrícola, por exemplo, que exige água para você estar fazendo. Então, os derivados do petróleo, que também fazem a parte de transporte e de produtos químicos, como os fertilizantes, que também são utilizados na agricultura, na parte de embalagem, plástica, isopor, tudo isso você depende desses produtos. E isso acaba encarecendo toda a cadeia. E acaba quem pagando por tudo isso é sempre o consumidor final. Porque a indústria, o comércio, eles têm que estar repassando esses custos porque eles já vêm sofrendo há mais de um ano com a pandemia. Então, eles já estão no prejuízo. E acontece, esses fatores, eles têm que também estar repassando, não tem como. É o risco que acontece. Se vendeu, vendeu. Se não, eles ficam com esse prejuízo e estoque parado. Bom, que situação também bem complicada. A gente tem também para falar sobre a expectativa dessa reta de final de ano, né? Já estamos aqui já mais da metade de setembro, já vamos chegar em outubro. As pessoas que estão procurando por emprego, o comércio também deve ficar aquecido. Como é que está essa expectativa para contratações, novas contratações? Exatamente. A gente já está se preparando em todos os setores para esse final de ano. O que acontece? Há uma expectativa da volta do setor de serviço e o comércio começa a ter uma força maior, porque ele tem uma previsão de venda mais forte pela entrada do 13º, novas contratações formais e informais, e a expectativa que possa ter aprovação da reforma tributária, a parte de imposto de renda que vai beneficiar e deixar um dinheiro na mão do contribuinte e das empresas que também podem se beneficiar no próximo ano. Então, elas estão apostando. Então, os sinais que a gente pode estar olhando agora nessa última parte, o que é? É a contratação, o investimento das empresas em marketing para estar divulgando a compra de estoque para que eles possam estar vislumbrando uma venda boa. E aí o primeiro passo é agora, nesse período de outubro, que entra já a contratação temporária. Olha que coisa boa, Wagner mostrando uma luz lá no fim do túnel. Obrigado, Wagner. Uma ótima noite. Eu que agradeço, Hugo. Uma boa noite para você, uma boa noite para todos e até mais. Tchau. Bom, e a gente segue agora com informações da política, já que o governo do estado realizou hoje a entrega do cartão Bolsa Atleta para 96 jovens contemplados por este programa. Durante o evento, o governador confirmou a continuidade do programa com o lançamento da segunda edição
com as bolsas no valor de R$ 500. O programa vai atender atletas dos ensinos fundamental, médio e universitário, também oportunizando o esporte a pessoas com deficiência. Durante um ano, o benefício vai proporcionar o custeio de despesas relacionadas à prática desportiva, transporte, alimentação, inscrições e aquisições aí de materiais. O programa é fruto de uma lei estadual que tem como objetivo democratizar o acesso à prática esportiva, valorizando atletas estudantis maranhenses com bolsas que serão disponibilizadas a atletas para atletas de base de 10 a 25 anos. Bom, vamos seguir para a Assembleia Legislativa. Deputados aprovaram a criação do programa pedagógico Musicultura e formação de uma orquestra sinfônica do estado do Maranhão. A ideia é preservar a cultura local, criar perspectiva de vida, formação profissional para jovens em situação de vulnerabilidade social e, além disso, a iniciativa vai abrir oportunidade de trabalho e renda para os músicos, evitando subemprego. Além deste tema, o presidente da Casa fala sobre a aprovação que o dia de Corpus Christi será feriado em todo o estado. Veja. Para todo o estado, para todos os cristãos, é uma data especialmente importante para a Igreja Católica, que transformou numa data comemorativa oficial, do seu calendário oficial, desde o século XIII, como uma forma de reverenciar a Sagrada Eucaristia. Então, o feriado de Corpus Christi, que em português quer dizer o corpo de Cristo, é uma data muito marcante para a Igreja Católica, como uma forma de homenagear a Sagrada Eucaristia, que quer dizer o corpo de Cristo. E, enfim, hoje a Assembleia transformou em lei este projeto que foi sugerido pelo bispo de Imperatriz, proposto pelo deputado Marco Aurélio e aprovado por unanimidade por esta Casa. Estamos na semana de atividades alusivas à pessoa com deficiência. A Universidade Federal do Maranhão está promovendo uma grande ação de debate e capacitação sobre esse tema. De acordo com o IBGE, olha só, mais de 10 milhões de pessoas têm algum problema relacionado, por exemplo, à surdez. Isso tem grande repercussão no ensino e também no aprendizado. O seminário e o festival são uma novidade no estado do Maranhão. E a realização de 2 eventos desse porte, no formato virtual, tem sido um grande desafio. Dá para imaginar produzir 4 dias de evento que aborda diferentes temáticas, sendo tudo feito pela tela do computador? Um desafio e tanto, né? Se não fosse os nossos alunos, monitores, nossos intérpretes e os servidores aqui da DACES e da PROEM, a gente não teria conseguido fazer esse evento, porque um evento ele é exaustivo. Imagine um evento na área de acessibilidade, que precisa de intérprete, precisa de pessoas para dar apoio especializado. Mas todo esse trabalho valeu a pena, viu? Porque para quem quer acompanhar o seminário e o festival, a praticidade é muito grande. Olha só, qualquer pessoa pode participar. E é bem simples, viu? Basta procurar o canal institucional da UFMA, a página no YouTube, clicar e assim que você abrir o canal no YouTube, todas as mesas temáticas vão estar aqui disponíveis. Aí é só escolher uma, abrir e participar. Todos os palestrantes e os debates vão estar acontecendo. E detalhe, como a intérprete de Libras. O seminário traz discussões e palestras com enfoque nas dificuldades que pessoas com deficiência enfrentam no dia a dia, onde o maior desafio é fazer a sociedade, de modo geral, compreender que a acessibilidade não é apenas para pessoas com deficiência, mas para todos. Já o festival visa dar oportunidade para que artistas com deficiência mostrem ao mundo seus talentos. É o primeiro seminário nacional interdisciplinar de linguagem e acessibilidade comunicativa e o primeiro Festival Arte Sem Barreiras. A gente sempre teve uma intenção de fazer um seminário como esse, a gente queria fazer na modalidade presencial, mas infelizmente, por conta aí da pandemia, a gente teve que fazer uma adequação. Então, a ideia é socializar as experiências, discutir sobre as temáticas relacionadas à linguagem e à acessibilidade comunicativa, como também dar espaço para as pessoas com deficiência mostrarem os seus talentos, que são muitos talentos. Hora do intervalo. Na volta, o Jornal da Guará fala sobre novas regras de seguro de automóveis que já estão valendo em todo o Brasil. É um instante só. Saúde e bem-estar é algo primordial. Preservar a saúde dos dentes, então, representa evitar problemas futuros.
mas muita gente não pensa assim. No Brasil, muitos jovens de 28 anos, por exemplo, de idade, já perderam até 5 dos 32 dentes. Aos 42 anos, essa proporção chega a 35% de dentes perdidos. Veja na reportagem como se prevenir e se cuidar. A boca é a porta de entrada do corpo e deve receber os primeiros cuidados, mas nem sempre as pessoas dão a devida atenção a essa região e o resultado são os problemas bucais. Só para se ter uma ideia, de acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde Bucal do Ministério da Saúde, aos 28 anos de idade, os brasileiros já perderam 5 dos 32 dentes. Aos 42 anos, a proporção de falha chega a 35% e entre a população de 50 anos pode superar 50%. A saúde bucal é a saúde em geral. O sistema digestivo começa pela boca. Então, se você não tem uma boca saudável, se você não tem dentes saudáveis, sua saúde também está comprometida. Você não mastiga direito, você não pega os nutrientes que tem para pegar direito, o seu sistema digestivo não funciona, obviamente você vai ter problemas mais cedo ou mais tarde. O Instituto de Estudos de Saúde Suplementar mostrou que os brasileiros estão até mais cuidadosos com os dentes. Vejam só o que diz a pesquisa feita em 2019. A população gastou com saúde odontológica 3,4 bilhões, número 31% maior em relação ao ano de 2018. Em comparação a 2014, o crescimento foi de 58,7%. Quem faz parte destas estatísticas é a Karine Santiago. Ela, que se sentia incomodada com o próprio sorriso, resolveu invertir no seu cartão postal. Trabalhou a minha autoestima, então hoje eu consigo falar melhor, hoje eu consigo me expressar melhor. Bom, e agora vamos falar sobre seguro de automóveis. Houve uma mudança na oferta dos serviços e também dos preços. A ideia é que a cobertura possa ser mais ampla, mais justa. São pontos que devem ser bem discutidos com corretores, por exemplo. Afinal, eles devidamente registrados possuem todos os esclarecimentos que podem ser repassados aos clientes. As regras para a contratação de seguro de veículos foram alteradas pela circular da Superintendência de Seguros Privados, SUSEP. Segundo o órgão, o objetivo é simplificar e flexibilizar a contratação do seguro. Para entender como está funcionando essa nova metodologia, conversamos com uma corretora de seguros. Ela nos diz que as novas regras entraram em vigor no dia 1º deste mês, mas na prática nada aconteceu ainda, devido ao mercado estar observando como as regras podem influenciar. Essas flexibilizações, o apoio delas é justamente para que outras pessoas que não têm condições de fazer um seguro mais completo possam fazer dos seus riscos mais específicos. A corretora destaca 3 pontos interessantes que alteraram as regras. A primeira delas é talvez a mais significativa. O seguro, quando for contratado, não precisa estar atrelado ao veículo. Ele pode ser em nome do condutor. Você vai poder fazer esse seguro tanto para o veículo quanto também para o segurado. Como funciona isso aí? Por que essa necessidade? Existem pessoas que, na realidade, eles trabalham com mais de um veículo, como, por exemplo, as pessoas que trabalham com aplicativo, né? Que nem todos os dias eles estão com o mesmo veículo. Mas eles precisam de uma segurança, de ter um seguro de terceiros, pelo menos. Caso eles venham a acontecer alguma colisão em trânsito e tudo mais, eles estarem amparados como motoristas, no caso, como segurados. O segundo ponto a destacar é o tipo de modalidade. Caso não queira se basear por tabelas pré-estabelecidas, o contratante pode fixar um valor desejável. Essa modalidade vai voltar a nível de contratação, de opção de contratação, né? Então, você pode tanto contratar o seu seguro na modalidade valor de mercado, que você usa como referência as tabelas FIP, Molicar, como também você vai poder determinar o valor do teu veículo para uma possível perda total. Por último, destacamos o que pode gerar mais polêmica. Quando o veículo precisar de reparação, o contratante do seguro pode optar pelo uso de peças novas ou usadas. No momento da contratação, o cliente ele vai poder optar se ele vai querer sempre
o veículo dele ser reparado com peças novas, genuínas, ou se ele vai abrir uma ressalva e dar poderes à seguradora também para recuperar esses veículos com peças usadas, certo? E como é que serão essas peças usadas? Na normativa informa que essas peças elas têm que ser regulamentadas e elas têm que estar de acordo com os parâmetros do CONATRAN. Aí fica aí para você avaliar. A gente encerra a nossa programação de hoje. Para você, uma excelente noite e a gente está de volta amanhã. Tchau.